Olá, turma do terceiro ano! Olha, na aula passada, na semana passada, nós falamos sobre o assunto poliedros e corpos redondos. Hoje eu trouxe alguns objetos aqui e a gente vai identificar se esse objeto ele tem o formato de um poliedro ou o formato de um corpo redondo. O primeiro objeto é esse daqui, ó, uma bola. Tá vendo? Essa bola, ela tem o formato de um poliedro ou de um corpo redondo. Aí vocês lembram da aula passada. Eu falei que corpo redondo é aquele que tem pelo menos alguma superfície arredondada. Como nós temos aqui o formato de uma esfera, A esfera, ela é toda arredondada, então ela é um corpo redondo. Essa bola, ela é um corpo redondo. Outro objeto aqui que eu trouxe é esse daqui, ó. Esse objeto tem o formato de um cilindro. E esse cilindro, ele é um poliedro ou é um corpo redondo? Ele é um corpo redondo, ó. Ele tem uma parte arredondada. Tem partes planas, que é aqui, e que aqui é plano, tá vendo? Se eu colocar em um local, se eu colocar aqui no local aqui, ó. Se eu colocar no local, ele fica, ó. Ele é plano, tem essas duas partes planas, mas ele também tem uma parte arredondada. Tá vendo? Então, essa parte arredondada aqui faz com que esse sólido aqui, esse objeto, tenha o formato de um sólido que é um corpo redondo. Trouxe aqui agora outro objeto, uma caixa. Essa caixa aqui tem o formato de um paralelepípedo, tá certo? Agora, ela é classificada como um poliedro ou um corpo redondo. Os paralelepípedos, eles são poliedros, porque todas as partes do paralelepípedo são planas. Ó, plano, 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 plano. Todas as partes são planas. Não tem nenhuma parte arredondada. Então, se não tem nenhuma parte arredondada, só tem partes planas, tá vendo? Ele é um poliedro. Agora, eu trouxe aqui um funil. E esse funil tem o formato de um cone, Tá vendo? Ele tem a parte plana, que é aqui embaixo, e tem na lateral uma parte arredondada. Se ele tem uma superfície arredondada, ele é um corpo redondo. Então, o cone, ele é um corpo redondo também. Então, recapitulando, cone, corpo redondo, paralelepípedo, poliedro, esfera, corpo redondo e cilindro, corpo redondo também, tá bom? Gente, agora vamos fazer um experimento. Eu peguei aqui, esse objeto que tem o formato do paralelepípedo e esse aqui que tem o formato do cilindro e nós vamos fazer o experimento. Eu tenho uma rampa aqui, tá vendo? Eu fiz uma rampa improvisada. E o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar esses dois objetos aqui dessa forma, tá certo? Só filma aqui essa parte aqui. Venha filmar a rampa, por favor. E eu queria saber quais desses dois objetos vão rolar com mais facilidade. Se eu colocar o paralelepípedo assim e se eu colocar o cilindro assim. Quando eu solto, ó, o que acontece? O cilindro roda, ele desliza com mais facilidade. O paralelepípedo nem saiu do local, porque essa parte aqui do paralelepípedo plana. Como o cilindro tem uma superfície arredondada, isso faz com que, ó, ele role com mais facilidade, tá bom? Agora nós vamos fazer o experimento com o cilindro, estão vendo? O cilindro e o cone. Vou colocar aqui o cilindro e o cone nessa rampa que eu fiz improvisada. E eu quero saber de vocês, antes de eu colocar, qual é o objeto que vai rolar com mais facilidade. Se vai ser o objeto referente ao cilindro ou o objeto referente ao cone. Eu vou colocar dessa forma aqui, ó, dessa forma aqui. Então, quando eu solto, ó, reparem que o cone ele roda, ele vai deslizando com mais facilidade do que o cilindro. Porque apesar do cilindro ter a face arredondada, eu não coloquei a face arredondada do cilindro para rolar, eu coloquei a parte plana. Então, por isso que ele permaneceu parado.
Tá vendo? Por isso que ele permaneceu parado. E o cone, eu coloquei a parte arredondada do cone, ó. Por isso que ele rolou. Por isso que ele deslizou com mais facilidade do que o cilindro, certo? Agora o experimento que a gente vai fazer é com, né, a bola de futebol, a bola de basquete, não sei se é basquete, né? É, bola de basquete e o cone, tá certo? E o funil, que ele tem o formato de um cone. Aqui tem o formato de uma esfera. Eu vou colocar o cone dessa maneira, eu coloquei da outra forma assim, no outro experimento assim. Agora eu vou colocar o cone assim e a esfera aqui. Vocês diriam pra mim, qual aqui vai rolar com mais facilidade? O cone colocado dessa maneira ou a esfera? Vamos fazer esse experimento? Ó, reparem. A bola rolou com mais facilidade, que tem o formato de uma esfera, porque ela tem a superfície toda arredondada dela. O cone tem uma superfície arredondada? Tem. Mas, reparem, eu não coloquei a parte arredondada do cone aqui na rampa. Eu coloquei a parte plana do cone. Então, por isso que ela não rolou. Tá bom? Agora vocês vão fazer uma atividade que eu vou deixar para vocês. Atividade do módulo páginas 10 e 11. Tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula.